Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo bem? Tudo bom demais? Então vamos lá. Mais uma aula de sociologia. Agora para o pessoal do terceiro ano, já tem um bom tempo, a gente tem um grande espaço de tempo, infelizmente, de uma aula para outra, mas essa aula para o terceiro ano, sociologia, todo mundo ligado. Enquanto vocês vão tirando o material, pessoal, vou explicar para vocês. A gente vai fazer uma mini revisão, não do início da matéria até uma parte nova aí sobre o Durkheim, mas vou começar aqui na sociologia, no contexto escolar brasileiro, na página 12, beleza? Então a gente vai começar aí na página 12. Vou comentar algumas coisas aqui rapidinho. Primeira coisa, espero que todo mundo esteja respeitando a quarentena. Segundo especialistas, a melhor forma de evitar é a quarentena e tá dando certo. Você pode observar que não temos muitos casos aqui por perto, né? E eu tô gostando de ver porque eu não tô vendo ninguém de vocês na rua, até porque eu também não tô saindo, então não tô vendo ninguém. Mas vamos lá, vamos vencer essa situação aí, galera. Então, página 12, a sociologia no contexto escolar brasileiro. Como é que vocês vão fazer? Primeiro, deixa eu recapitular o assunto aqui, ó. Por que eu não estou vendo o assunto passado da outra professora, quando eu não tinha chegado ainda na vida de vocês? Porque é tudo contextualização. Tem duas coisas que faltam muito no Brasil: contextualizar as coisas e interpretar as coisas. E aqui a gente tem a questão da contextualização. Vou explicar melhor para vocês o que seria isso. Você está fazendo uma prova, uma questão de sociologia, prova de vestibular, prova do Enem. O que você está totalmente perdido? O que você vai fazer? Você vai tentar contextualizar aquilo ali, contextualizar o assunto com a data, com o acontecimento. Contextualizar. Aqui está o objeto principal e aqui está o contexto. Você tem que entender o contexto. Tudo que é tirado do contexto fica um negócio meio perigoso, entendeu? Fica um negócio meio complicado, tendencioso. Então você vai pegar a questão e vai contextualizar. Você tem um momento ali, Brasil, momento século XX, o que estava acontecendo no Brasil no século XX, o que estava acontecendo no mundo no século XX. Então, é assim que você faz essa contextualização. Então, todo o material até agora, até essa parte da sociologia no contexto escolar brasileiro, até a página 12, é contextualizando o mundo e o Brasil, o surgimento da sociologia. É aquela bela história explicando para vocês para quem tem estudado, para que existe a sociologia, o que a sociologia estuda, esse tipo de coisa. Então, com base em contextos, né? Revolução Industrial, alguns acontecimentos anteriores da Revolução Industrial, mas principalmente a partir da Revolução Industrial. Enfim, a sociologia no Brasil, o contexto brasileiro, aquele negócio todo. A gente não... como é que eu posso falar? A gente tem uma visão mais ampla com relação às sociedades, às civilizações, colocando alteridades, colocando no lugar do outro, tendo uma perspectiva diferente, fugindo de preconceitos, de estereótipos, esse tipo de coisa, tá? Pra gente ter uma análise mais abrangente, né? A sociologia não é só aqui, ela é aqui, entendeu? Ela é mais abrangente, ampliando o campo de visão, ampliando o conhecimento e ampliando o intelecto. Então eu vou começar aqui na parte da sociologia no contexto escolar brasileiro. Já deu um tempo de você pegar o material, já deu um tempo de dar uma lavadinha na mão, o álcool em gel, já deu um tempo de fechar essa porrada de aba que você tem aberta aí, que não vai servir para nada. Dá um tempo no TikTok aqui, ó, e vamos de página 12, a sociologia no contexto escolar brasileiro, mano. A sociologia vai surgir no contexto escolar brasileiro, né, como disciplina no ensino médio a partir de 2009, com aquela ideia de estranhamento e desnaturalização das coisas, estranhar as coisas, ver as coisas de uma outra perspectiva, estranhando e desnaturalizando, né, tirando das costas da natureza a explicação para tudo, tendo uma outra perspectiva. Isso é interessante pra caramba. Então a sociologia vai se apoiar em 3 áreas do conhecimento, que vai ser a antropologia, a ciência política e a sociologia propriamente dita. O que seria a antropologia? É uma ciência que estuda as diferentes manifestações culturais dos grupos humanos, dos vários grupos humanos. Então seria o estudo do ser humano, o estudo das culturas humanas, a antropologia, né? Até a grafia, a etimologia da palavra antropo, né? Seres humanos, logia, estudo. Então seria o estudo dessa produção cultural humana. Mas a antropologia vem para pegar a gente,
ter aquele papel de alteridade, a gente se colocar no lugar do outro, entendeu? A gente está tendo esse problema com a China, que eu já expliquei para vocês, né? O pessoal não se coloca, não vê a cultura chinesa com o olhar de chinês, a gente vê a cultura chinesa com o olhar do brasileiro, que é estranha para a gente, também a nossa cultura é estranha para eles. E a antropologia, ela acaba, quando ela é mal usada ou usada por benefício próprio, ela acaba gerando esses preconceitos, essas ideias preconcebidas em relação a outras civilizações, a outras sociedades, né? Tanto que a antropologia foi usada para neocolonialismo, né? Na África, na Ásia, ali mais ou menos antes da Primeira Guerra Mundial. Então, eu sinto tomar muito cuidado com isso aí, essa ideia de dominação, essa ideia de cultura, de sociedade melhor, mais avançada que a outra, isso aí não existe. A gente tem que respeitar, analisar essas diferenças culturais e respeitar essas diferenças culturais, beleza? O próximo ponto aqui dentro da antropologia seria essa questão também não se voltar só para o que é de fora, mas também para o que é de dentro. Por que não analisar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, com esse olhar de estranhamento, de alteridade que a antropologia pede tanto para a gente exercer, beleza? Então é mais ou menos isso aí a questão da antropologia. A ciência política, super interessante, que vem focar na realidade política de cada sociedade. Como que é feita a organização política desses estados, como cada estado se organiza com base em legislação, enfim, organização do estado de cada sociedade, estado com letra maiúscula, né, que seria aquele órgão que compete a organizar, a manter as coisas organizadas, as coisas funcionando, as sociedades organizadas e as sociedades funcionantes. Beleza? Então a ciência política vem para isso aí, para a gente focar nas organizações políticas de cada sociedade, beleza? Respeitando cada um, como é que eles garantem, como é que o Estado garante um convívio social adequado de cada sociedade. Por que no Brasil é assim, por que em outras partes é de outra forma e por aí vai. Essa questão do funcionamento da sociedade com base numa organização do Estado. É mais ou menos por aí na página 13. E a sociologia propriamente dita, que vai surgir no meio das agitações ali da Europa, com o advento do capitalismo, modo de produção capitalista, revolução industrial, mudança da ordem estabelecida, mudança das relações de trabalho, com a divisão do trabalho. Então a sociologia vem surgindo a partir desse momento para explicar, para ter uma visão mais abrangente em relação a isso aí. Então a partir desse momento a gente vai ter o surgimento da sociologia, a gente vai ter correntes de pensamento, né, como por exemplo o positivismo, o marxismo, o anarquismo, e que vão ter, dentre outras correntes de pensamento que a gente vai ver. A gente vai começar com o positivismo hoje e vai ver o marxismo na próxima aula, e tudo aquela ideia de problematizando a sociedade, não é assim por causa de leis naturais, nem leis divinas. Tem uma explicação, vamos seguir todo um método e tentar problematizar de forma crítica essas sociedades, ou a sociedade como um todo, que a gente vai analisar, beleza? E entender como é que o ser humano vai se agrupando e não só vai se socializando, vai se organizando, e não só utilizando essas ciências, essas áreas de conhecimento que eu falei para vocês. A gente vai também pegar história, muita história, né? O pessoal, segundo ano, primeiro, principalmente o segundo ano, tá vendo isso, muito isso, história, geografia. Então a ideia é uma compreensão maior da realidade social, beleza? A gente vai desnaturalizar tudo isso aí, estranhar com alteridade, enfim, a gente vai usar mas de ferramentas possíveis que a gente tem ao nosso alcance para um melhor entendimento, longe de preconceitos e ideias preconcebidas. Galera, próximo tema, a gente tem eu conversando com os autores, a gente vai começar a falar de gente importante agora para o estudo da sociologia. Sabe o que é importante para o estudo da sociologia? Tu, que faz parte da sociedade, mas a gente vai ver pensadores, autores, gente que criou teorias a respeito desse trabalho, esse estudo, exercício
dentro da área da sociologia. Então a gente vai ter, para a gente compreender essa vida social de uma forma mais abrangente, o positivismo. Beleza? O positivismo vai ser o primeiro momento que a gente vai ver aí. Como que surge, de que forma o positivismo vai ser interessante para a gente. O positivismo ele vai surgir na França a partir do século XIX, herdeiro do iluminismo. Todo mundo lembra do iluminismo, iluminar as ideias, deixar um pouquinho de lado, fanatismo religioso, ignorância, iluminar as ideias para entender as coisas. Então o positivismo vai beber muito da fonte do iluminismo, e o principal representante do positivismo vai ser o senhor Auguste Comte. O nome dele é gigante, mas é um francês, Auguste Comte, que vai fazer surgir o positivismo, a primeira corrente de pensamento dentro da sociologia, beleza? Estudo com base no método. Ele vai transformar a sociologia numa ciência. Não vai ser um simples emaranhado de ideias para explicar as complicações sociais aí de como a sociedade se organiza. Vai ser com base em observação, com base em experimentação. Então a sociologia tem um método, é uma ciência. Então o Auguste Comte vem salientar bastante isso aí. Vamos lá. O que a gente vai ter? O Auguste Comte, a ideia dele seria criar uma ciência, né, que engloba todas as áreas de conhecimento. Então seria isso, criar uma ciência que englobasse várias outras áreas de conhecimento, para entender as leis que regem as sociedades, as diferentes formas de organização sociais, né? Porque essas leis são contestáveis. Então a gente vai tentar entender um pouquinho disso aí. E segundo o Auguste Comte, a sociedade ela vem com uma base de progresso, ela vem se construindo progressivamente, civilizações vão se construindo progressivamente. Então ele vai dividir as sociedades humanas, né, de forma progressiva em 3 campos, né? Vão ser as sociedades em 3 estágios. Né? As sociedades vão passar por 3 estágios progressivamente. Então a gente vai ter o estágio teológico, o estágio metafísico, o estágio positivo, que seria o estágio final. Segundo Comte, esse seria o estágio final das sociedades. Ele pecou um pouquinho aí, né? Dizer que o positivo seria o final de tudo. Vamos analisar isso aí, galera. Primeiro estágio teológico, teologia, teodeuslogia seria um estudo. Então seriam sociedades onde conseguiam explicações para fenômenos com base em explicações religiosas, com base em deuses. Então a gente tem muito isso, por exemplo, no Egito, né, onde que eles têm uma representação de Deus conduzindo o Egito, que seria o faraó. Então todas as explicações estariam ali. E o que rege a sociedade, essas leis que regem a sociedade, estão nas leis divinas e representadas ali na figura do faraó. Um outro exemplo também, a gente tem os gregos, romanos, com a visão politeísta, né, que a sociedade vai sendo regida dessa forma, com essas leis divinas, desses deuses gregos, romanos. E depois um outro estágio dentro da sociedade teológica, a gente tem os monoteístas, que vão ser a explicação ainda com base em Deus, mas num Deus só. A gente começa ali a partir da Idade Média, por exemplo, principalmente na Idade Média, por exemplo. Um outro momento também vai ser dentro dessas sociedades, vai ser a sociedade metafísica, o ser, né? O metafísico seria isso aí. Então não buscaria somente as explicações ali para essas leis que regem as sociedades, leis naturais que regem a sociedade, em explicações divinas. A gente teria agora explicações abstratas, mas dentro das leis naturais. Então existe uma naturalidade, as explicações estão dentro das leis naturais, está dentro da natureza, não explicações divinas, deuses, mas explicações dentro da natureza. Eu não tenho base científica para explicar, mas não está no divino, está no natural. As coisas são assim porque são naturalmente, acontecem naturalmente. Entendeu? Então não chegou nessa parte científica. Por exemplo, o surgimento da vida.
entendeu? É uma explicação, não é uma explicação nesse momento aqui da metafísica, sociedade metafísica, não, eles deixam de lado a explicação divina, então vai para a explicação natural, tá? Não tem como comprovar, não chegamos na parte científica, né, digamos assim, mas está tudo aí dentro das questões naturais. E por último aqui a gente tem o estágio positivo, né, que seria o estágio final segundo o Augusto Comte aí, onde todos os fenômenos, né, as inquietações humanas aí seriam explicadas. Eles deixariam de lado as leis divinas, mas começariam a explicar essas leis naturais, né, lá da sociedade metafísica. Então teria uma base científica, um método de experimentação, observação, né, como falei, experiências, observação em cima disso aí. Tá? Como, por exemplo, explicar para vocês o lance do Aristóteles e quando ele jogam os objetos, né? Ali não tinha um estudo sobre a gravidade, mas existia um estudo sobre essas leis naturais. Começa mais ou menos a partir daí, mais ou menos nesse sentido aí. Então seria buscando. Aí depois vinha Galileu e depois vem explicações de Newton com relação às leis da gravidade. Acredito que seja o Newton, posso estar errado, depois você me corrige aí. Mas, enfim, a ideia da sociedade positivista, a sociedade positiva seria isso, onde a gente tem um método, tem uma prática científica para explicar essas leis naturais que regem principalmente a sociedade. Beleza? Um toque que eu queria dar para vocês aqui é o seguinte: o lema, né, a influência que o positivismo teve na nossa vida enquanto brasileiro, enquanto a formação da sociedade brasileira, que o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, vem do positivismo do Augusto Comte. Né? A frase é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. A gente pegou ordem e progresso, a gente deixou o amor de lado aí. O Augusto Comte, felizmente, não está vivo para ver o que a gente fez, né, com o lema dele de ordem e progresso, para aqui no Brasil, ordem e progresso. Vamos passar para o próximo assunto aqui, que é o Durkheim, mano. Super interessante, super polêmico. Vocês vão ver polêmica no início aí. Eu posso até tomar um strike do YouTube por causa do Durkheim, porque a gente vai falar sobre um assunto aí, não vou dar spoiler agora não. Então, dentro da escola positivista, a gente tem o senhor David Emile Durkheim, também francês, como eu falei, da escola positivista. Ele vem para transformar a sociologia numa ciência específica, né? Ele leva a sociologia para dentro das universidades. Então a sociologia acaba virando uma ciência específica. Ele já chega chamando atenção dentro da sociologia para a questão da divisão do trabalho. Segundo o Durkheim, o que provoca, né, o que faz evoluir as relações sociais entre os indivíduos é a divisão do trabalho. Onde você teve a divisão do trabalho, você teve uma evolução maior do indivíduo dentro da sociedade. E, segundo ele, a divisão do trabalho proporcionou o aumento da força produtiva, o aumento da habilidade intelectual de cada indivíduo. Então, seriam essas condições necessárias para o desenvolvimento intelectual e material das sociedades, a divisão do trabalho. Então vamos lá, Durkheim, divisão do trabalho. Primeira coisinha aí que é importante, faz aquele mapa conceitual, vai ficar interessante pra caramba, né? Durkheim em volta e cheio de setinhas, positivista e a divisão do trabalho, a questão da divisão do trabalho, a importância da divisão do trabalho nas sociedades. E segundo ele, as sociedades vão se dividir em duas classes, a sociedade simples ou primitiva e as sociedades complexas ou desenvolvidas. Mais duas coisinhas aí. Sociedade, Durkheim, sociedade simples e sociedade complexa. O que seria isso? Sociedade simples é aquelas onde que não existem a divisão do trabalho. O que une o indivíduo dentro de uma sociedade seriam os valores religiosos, alguns valores, alguns hábitos, alguns valores religiosos, mais valores religiosos, tá? Onde não existiriam essa divisão do trabalho. Os indivíduos são muito parecidos uns com os outros, né? Eles têm uma semelhança maior e a solidariedade deles é uma solidariedade mecânica. O exemplo disso seriam as sociedades antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, antes das sociedades ameríndias,
antes das grandes navegações, né? Sociedades indígenas ali também na América Central, aqui no Brasil. Então, esse tipo de sociedade, onde não existe uma divisão do trabalho, seria uma sociedade primitiva, uma sociedade simples. Tá? Então, ele salientando essa questão da divisão do trabalho. A sociedade complexa, onde existe uma diversificação da divisão do trabalho, seria uma sociedade onde que os indivíduos dependem um do outro, onde cada um tem uma função, eles têm uma individualidade, então cada um depende um do outro, então seria uma solidariedade orgânica. Para a sociedade funcional, o indivíduo depende um do outro e porque cada um desempenha uma função. Beleza? Segundo o Durkheim aí. Na próxima página tem então um esqueminha bem resumido, bem simples sobre isso aí, super fácil de entender. Sociedades simples, são pré-capitalistas, pouca existência de divisão do trabalho, os indivíduos são mais semelhantes, a forma de reprimir é mais violenta, é mais direta, uma economia bem simples também. As sociedades complexas, existe uma divisão do trabalho maior, né? Elas são capitalistas, uma economia mais complexa, cada indivíduo, como é que eu posso falar? Cada indivíduo executando uma tarefa específica e as punições são de acordo com uma recondução moral, de trazer o indivíduo para dentro das morais sociais, beleza? Então, uma olhada nisso na página 17, lá em cima tem um esqueminha bem tranquilo. Então, divisão social do trabalho, outro ponto importantíssimo aí do Durkheim. Próximo pontinho, vamos continuar, estou na metade, os reinos morais. Então, a vida social, a sociedade é composta por esses reinos morais, que seja a igreja, a escola, a família, né? E cada reino moral contribui, complementando essa sociedade, fazendo a sociedade funcionar. Cada reino auxilia para que a sociedade funcione da melhor forma possível. E aí, funciona corretamente. A Durkheim vem para chamar atenção para a necessidade de se criar. Então não esquece disso não, coloca lá no esqueminha também reinos morais, né, que compõem a sociedade. Então o Durkheim vai chamar atenção para essa questão da moralidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele chama atenção também para a necessidade de criar um método para analisar a sociedade, né? Ciência, método, ciência. Para um existir tem que ter o outro. Então Durkheim vem para chamar atenção para isso, para determinar as leis, para analisar as leis que regem cada sociedade através de experimentos, através de observações, deixar um negócio bem científico mesmo, tá? Para deixar um negócio bem complexo mesmo. E aí, se a gente tem uma ciência, a gente tem um método, a gente precisa de um objeto de estudo, que o Durkheim chama de fatos sociais. Esqueminha, Durkheim, fatos sociais. O que seria isso? Seria toda uma maneira de agir, fixa ou não, de cada sociedade, partindo do individual, daquele reino moral e compondo cada sociedade. Tá complicado? Não tá complicado não. Depois vocês vão dar uma olhada no esquema de vocês, o que vocês estão anotando aí, e vocês vão entender direitinho. Se não estiver anotando, vai dar tudo certo também, não esquenta não. Segundo Durkheim, o fato social, puxando aí, o fato social ele tem 3 características. É o coercitivo, a característica geral e o exterior. Entendeu? O coercitivo seria mais ou menos assim, resumindo essa questão de fatos sociais, é toda maneira de agir, mutável ou não, tá? Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês, aquele meme, como eu quero me vestir, como a sociedade quer que eu me vista, entendeu? Então a sociedade usaria algum método coercitivo para não deixar você se vestir de qualquer forma, ou não se vestir, digamos assim, o pessoal mais, enfim, mais atiradinha aí. Então seria isso, a questão do fato social. Depois vocês dão uma olhada direitinho nesse assunto, a gente pode até voltar se caso houver necessidade. O Durkheim também vem chamar a atenção, para a gente falar do próximo assunto aí, esse aqui agora é o nosso penúltimo assunto, sobre a importância de uma consciência coletiva, né, uma consciência individual dos reinos morais que depois auxilia na construção de uma consciência coletiva entre os indivíduos de cada sociedade. Então, consciência coletiva, não esquece disso não, tá? O indivíduo então tem 2 consciências, uma consciência individual e uma consciência coletiva, que se complementam e
compõem a sociedade como um todo. Mano, nosso esquema tá ficando muito legal sobre o Durkheim, vai até fazer uma prova ó, bem elaborada e bem feita, vai ser só sucesso, só 10. Ninguém vai entender nada, bugar tudo. Olha só, para encerrar então o assunto, a gente tem o assunto mais polêmico da teoria do Durkheim, que é sobre, lá vai o kick, lá vai o strike do YouTube, que é sobre o suicídio. Tá, o YouTube não gosta que fala essa palavra suicídio aqui no YouTube. Então o que acontece? Mano, ele desenvolveu uma tese muito polêmica para a época, e até hoje, né? Mas na época foi mais, deu um estardalhaço total na época, várias transformações dentro do campo da sociologia e vários outros campos, que é sobre o suicídio. Segundo Durkheim, o suicídio, apesar dele ser realizado individualmente, ele é fruto de uma constituição social. Mano, olha que louco isso, que pesado. Então o suicídio, apesar de ser uma coisa bem individual, ele é fruto de uma constituição social, né? Os indivíduos são levados ao suicídio de acordo com a moral estabelecida ou não estabelecida, ou a falta dela. Então, resumindo, o suicídio é um ato individual, porém ele tem uma influência muito forte da sociedade, dos padrões sociais, padrões morais que compõem a sociedade. Então, que lance dos reinos morais voltando aí. Então, coloca aí o esqueminha, suicídio, a ideia de suicídio, e já puxa 3 setinhas aí na parte do suicídio, beleza? Interessante é que o Durkheim fala que para a época, o pensamento dele na época, que as sociedades podem ser classificadas de acordo com pela constituição moral, né? Se você tem uma sociedade que tem muito suicídio, muita criminalidade, muitas mortes, então dá para você ver como é que tá a moral, os valores morais daquela sociedade, está bem baixo, está bem complicado, isso complicado segundo o Durkheim, beleza? E para encerrar aí, ó, super importante essa parte do suicídio, puxa 3 pontinhos aí, né, da parte do suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Vou explicar para vocês o que é anômico, vem de desvio, mas vamos lá. Primeiro, o suicídio egoísta, aquele na qual o indivíduo se mataria, ele tira a sua própria vida porque não compartilha com os padrões morais da sociedade, ele não se encaixa, ele prefere morrer do que ter que se encaixar, viver naquela, ter que sobreviver, né, dentro daquela moralidade estabelecida pela sociedade. Então ele não consegue mudar esses padrões, ele não consegue se encaixar, não consegue se adequar, então ele prefere tirar a vida. E um exemplo disso, a gente tem a questão de jovens homoafetivos, né? Eles sofrem um preconceito muito grande, então eles não conseguem mudar a cabeça das pessoas, não conseguem mudar essa sociedade que é mais voltada para relações, para uma moralidade heteronormativa, então acabam tirando a vida. Esse é um exemplo de suicídio egoísta. Complicado aí. Outra questão é o suicídio altruísta, na qual é o inverso do primeiro. Ele é relacionado com a permanência social. O indivíduo prefere tirar a vida e deixar de viver do que ele ter que se adequar a uma outra realidade moral. Deixa eu explicar melhor. O indivíduo prefere morrer para manter a ordem estabelecida, para manter a ordem moral estabelecida. Entendeu? Então é que ele quer que se permanece, como por exemplo os kamikazes, os pilotos, né, kamikazes, que se matavam, jogavam o avião e tudo em cima dos norte-americanos, em cima dos inimigos. Ele pensava o seguinte: ó, eu prefiro morrer do que ter que abaixar a cabeça para a ordem moral estabelecida pelos norte-americanos. Eu sou Japão, vou morrer Japão, entendeu? Eu não vou abaixar a cabeça para determinações norte-americanas. Então, outro exemplo, os homens bombas, né, que é uma questão complicada também. Homens bomba, né, plural aqui tá bem complicado, mas é mais ou menos por aí. Esse seria o suicídio altruísta, né? Então, enquanto o suicídio egoísta ele não se encaixa, não consegue mudar, ele se mata. No altruísta ele não quer que muda, ele quer que continue, quer que permanece. E um outro aqui, o último, o suicídio anômico. Anômico, como eu falei para vocês, anomia vem de desvio. É quando suicida, né? Quando aquele indivíduo ele prefere tirar a vida porque ele não ele opta por tirar a vida porque ele não consegue se adequar àquele desvio que a sociedade deu
Por exemplo, um período de crise muito grande, onde as pessoas perdem o emprego. Então, eu estou desempregado, eu não me sinto incluso naquela sociedade, onde não me sinto participante daquela sociedade. Então, eu prefiro tirar a vida do que continuar desse jeito. Então, crises muito grandes, teve isso na crise de 29, em 2008, teve muito isso nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, onde o desemprego foi muito forte, ou áreas onde o desemprego estrutural é muito forte, acaba acontecendo essa questão do suicídio anônimo. Mano, muito legal, muito importante. O estudo é legal, feito pelo Durkheim, em relação a esse lance do suicídio, essa ideia de suicídios pegando e dividindo em três. Eu acredito que deve ter mais divisões, mas o Durkheim que começou tudo, mano, cara, genial, genial. O outro assunto também, só pra gente terminar, agora sim, ao finalzinho, tá acabando o vídeo, é sobre o entendimento do Durkheim em relação ao Estado com letra maiúscula. Voltando à questão dos reinos morais, o Estado com letra maiúscula, né? O que garante a organização social, ele é um reino moral, mas ele é um guardião desses reinos morais, ele é um guardião da sociedade, né? Um guardião da consciência coletiva, né? Que eu já expliquei para vocês que tem aí, só voltar um pouquinho aí. E o Estado, ele cristaliza na forma de leis esse papel de guardião, né? Então o Durkheim vem chamar a atenção também para o papel do Estado. Então puxa uma setinha e coloca Estado com letra maiúscula, que é o guardião da sociedade. Não sei se é positivo ou negativo, mas encerrou essa parte do Durkheim. Então a gente viu 3 assuntos, galera, super importantes, vão aparecer na prova, vão aparecer na vida de vocês. O próximo vai ser o Marx. Opa, vamos ficar ligados na próxima aula, beleza? É isso, muito obrigado, todo mundo junto, todo mundo estudando, menos treta no Facebook, mais estudo, menos TikTok, mais estudo, e vamos todo mundo vencer e sair dessa, e daqui a pouquinho, brevemente a gente vai estar junto, fisicamente junto. Então é isso, obrigado gente, e até mais.